Oi, gente, agora sim, né? Desculpa aí o atraso, né? Ia ter que cancelar a live ali em andamento, mas tive alguns probleminhas técnicos aqui, mas agora vai. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Camila Faria, sou confeiteira, como você que está me assistindo, ou se você ainda não é confeiteira, você deve gostar desse mundo, por isso você está aqui comigo, né? Então, seja muito bem-vinda. E eu sou idealizadora do método Bolos de Casamento do Zero, para todo mundo que sonha com as oportunidades de bolo de casamento, mesmo para quem ainda não tem experiência, para quem ainda não é confeiteira, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os segredos da cobertura dos bolos de casamento, tá? E para começar a nossa live, eu queria já localizar todo mundo aqui que existem vários tipos de cobertura, né? E tem inclusive aqueles bolos sem cobertura, né? Que são os bolos pelados. A gente chama de naked cake. E hoje a gente vai trabalhar sobre os segredos de uma dessas coberturas, né? E é a cobertura mais clássica, mais bonita de todas, né? Eu sou suspeita a falar, que é a cobertura de bolo de pasta americana, tá? Mas antes de começar, eu queria saber quem está assistindo aí, quem já conhece, já trabalha com pasta americana, e quem não conhece ainda, não trabalha com pasta americana, nunca trabalhou, eu quero que você comente. Para aqui, se você já trabalhou com pasta americana, hashtag bolo com pasta. E se você não trabalhou, não conhece, não trabalha com bolo de pasta americana, hashtag bolo sem pasta. Para a gente se conhecer e eu saber um pouquinho mais sobre você. Mesmo que você esteja assistindo aqui gravado, tá? Pode fazer aqui nos comentários para a gente saber aqui quem que já conhece o bolo de pasta americana, quem que não conhece, tá? E eu quero começar a conversa de hoje quebrando um paradigma muito, muito grande sobre o bolo de pasta americana, que todo mundo fala, né? Eu já ouvi muitas vezes. Todo mundo não, porque todo mundo é muita gente, né? Mas muita gente fala que bolo de pasta americana é seco. Você já ouviu isso? Né? Você já experimentou um bolo de pasta americana que estava seco? Né? Conta pra mim. Isso é porque realmente era verdade até um tempo atrás, gente. Porque antigamente eles não tinham as técnicas, né, nos conhecimentos que a gente tem hoje, que permite deixar o bolo molhado sem estragar a cobertura, né? Porque a pasta americana ela não gosta de água, tá? E eu já vou falar mais sobre isso, você já vai entender melhor sobre esse contexto, né, de pasta americana não gostar de umidade. Mas o problema disso tudo é que desde que eu sou pequenininha, desde que eu me conheço por gente, né, minha mãe era boleira, era confeiteira, e todo cliente, todo mundo quer bolo molhado. Todo mundo quer bolo molhadinho, né? Eu sempre ouvi os clientes pedindo. E eu escuto isso até hoje, né? Bolo molhado. E existe aí uma diferença, tá, gente? Não é bolo encharcado. Bolo molhado, bolo gostoso. Bolo seco não é legal, né? E se eu te disser que mesmo que a pasta americana não goste de umidade, é possível sim fazer um bolo com a pasta molhadinho, você acredita? Eu vou te contar uma coisa que, olha, não é querer falar nada não, mas esse é o meu maior diferencial com os meus bolos de pasta, né? Eles são molhadinhos e os clientes até se surpreendem com os meus bolos, porque eles não esperam que eles sejam molhadinhos feitos com pasta americana. Então eu recebi várias vezes feedback do cliente falando: nossa, o teu bolo estava fantástico, não imaginava que ele ia ser tão molhadinho quanto estava, né? Porque todo mundo geralmente está acostumado com o bolo seco. Mas não, não precisa ser seco, tá? E hoje aqui a gente não vai fazer nenhum tipo de trabalho prático, tá? Eu não vou mostrar para vocês como que monta o bolo, nem como cobre o bolo, tá? Não vou fazer nada disso hoje e nem falar sobre os tipos de decoração, sobre as técnicas que vão fazer o seu bolo ficar diferente, tá? Hoje não é dia para a gente tratar sobre isso. A gente só vai falar sobre essa cobertura, mas sem mostrar nada na prática. Mas não se preocupe que vai ter um momento certo para isso, isso vai acontecer. Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui, porque semana que vem a gente vai ter um evento sensacional sobre as oportunidades do bolos de casamento, tá? Oportunidades com bolos de casamento. E eu quero fazer um convite para que você participe desse evento, porque vai estar sensacional. Lá sim vai ter um momento de prática, tá? Eu não vou dar spoiler do que a gente vai fazer, mas vai ter sim uma prática lá, então não perde, vai estar sensacional. Lá eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre essas oportunidades e tudo que você precisa saber para agarrar essa oportunidade agora e fazer acontecer, tá? Então, se você tem interesse de participar,
não sabe do que eu tô falando, né? Nem viu nada ainda aí no seu Instagram, nenhuma propagandinha. Então, vai lá no meu link depois da nossa live. Fica aqui comigo até o final, tá? Mas depois da nossa live, vai lá na minha bio aqui do Instagram, lá no meu perfil, e lá tem um link para você clicar e fazer sua inscrição para esse evento, tá? Tô acenando aqui para todo mundo, gente, não tô falando de um a um porque hoje eu tô sozinha, não consigo dar as boas-vindas para todo mundo, né? Hoje não tenho produção para me dar uma mão e me ajudar aqui na live, mas a gente segue assim, né? Tá tudo bem. Bom, por que que a pasta americana é a melhor cobertura de todas, né? E eu defendo isso para bolos de casamento, para os bolos clássicos, né? Ela é a mais versátil cobertura de todas. Com ela a gente consegue fazer muito, 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 muito modelo de bolo, muitos tipos de decorações. Eu costumo falar que eu acho que é a única cobertura que não te bloqueia em nada, né? Não te trava em nenhum tipo de decoração. Com ela a gente realmente pode fazer tudo, tudo, tudo que você possa imaginar na decoração dos nossos bolos, usar técnicas diferenciadas, fazer coisas que só a pasta americana permite, né? Por exemplo, um efeito de drapeado que imita tecido. Não existe outra cobertura que a gente consiga fazer esse mesmo efeito com tanta perfeição quanto a pasta americana, tá? E é o melhor acabamento de todos, né? O bolo fica lisinho lá, retinho, bonitinho. Mas, quando a gente pensa no bolo de casamento, a gente tem essa questão importante do bolo por dentro, né? De como que vai estar o sabor desse bolo. Lembra da história que eu te contei, né? De quando eu era pequenininha. Desde que eu era pequenininha, eu escuto os clientes pedindo bolo molhado. Isso é uma verdade, tá? O brasileiro gosta de bolo molhado, tá, gente? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que atender a demanda. A gente tem que vender aquilo que eles querem, tá? Então, aproveita essa live que eu vou te mostrar que é possível sim a gente fazer o bolo lindo de pasta americana e molhadinho, tá? É a chance de você poder se posicionar aí no mercado, tendo um diferencial, né? Porque o seu bolo vai ser lindo por fora, impecável, todo trabalhadinho e molhadinho e delicioso por fora, por dentro. Opa, lindo por fora e molhadinho e delicioso por dentro, tá? E não se preocupe que eu vou te falar sobre alguns detalhes, né? Inclusive sobre calda, massa, recheio, né? Ao longo da nossa jornada, tá? Hoje, né? A gente não vai falar sobre todos os assuntos possíveis e inimagináveis, mas ao longo da nossa jornada a gente vai falar sobre mais detalhes importantes a respeito da montagem do bolo, tá? E eu tenho algumas alunas, né? Para quem não sabe, eu sou professora de confeitaria, né? Lá no início eu falei que eu sou confeiteira, mas eu também sou professora de confeiteira e confeitaria, e algumas das minhas alunas já me relataram sobre a dificuldade de trabalhar por medo com pasta americana. Não é nem por ser difícil, mas por medo, por receio, justamente porque era impossível ter sabor e beleza junto, né? Achava que o bolo ia ficar seco, enfim, né? Como a gente já falou aqui algumas vezes, e elas perceberam que era só preconceito. Inclusive, tem uma das minhas alunas, a Adriana, que ela morria de medo de cobrir bolo com pasta americana, porque ela fez um bolo molhadinho lá na aula, né? Ela falou: Meu Deus, como que eu vou cobrir esse negócio aqui com pasta americana? Não vai dar certo, vai melecar, né? E ela, depois que cobriu e viu que o bolo ficou lindo e gostoso, ela falou: Meu Deus, eu não imaginava o quanto que era possível fazer a junção das duas coisas, né? De um bolo que seja fofinho, molhadinho e lindo como pasta americana, né? E sendo o meu primeiro bolo, porque ela nunca tinha coberto, né? E sendo o meu primeiro bolo, ficou lindo, ficou fantástico, né? Ela teve facilidade em cobrir porque realmente não é, com a técnica correta, não é difícil de cobrir bolo com pasta americana, é outro paradigma aí que a gente enfrenta, né? Muitas pessoas acreditam que seja difícil cobrir com bolo com pasta americana e não é. Não é. Eu mesma tive muita dificuldade de cobrir, mais dificuldade de cobrir bolo com coberturas cremosas, como chantilly, buttercream, enfim, né? Tive mais tempo ali tendo que praticar do que com a própria pasta americana. Porque a pasta ali, ela já é perfeitinha do jeito que ela é e tá tudo certo, né? E outra aluna que também superou esse medo com bolos de pasta americana é a Maria. Ela tinha medo de trabalhar com pasta, porque nunca tinha trabalhado, e depois que trabalhou, daí decidiu investir
né, nessa área e hoje está fazendo sucesso com os bolos dela também, tá? E agora você deve estar pensando, tá, cara, você falou que o brasileiro gosta de bolo molhadinho, mas pasta americana não gosta de umidade. E aí, como que a gente faz? Né, você até falou que tem técnica, né, mas não falou muito a respeito. Tô aqui perdida. Como que eu vou fazer o bolo molhado com pasta americana, né? E olha, gente, eu tenho aí mais de 10 anos de confeiteira já, eu já tive muitas idas e vindas nessa jornada, muitas oportunidades legais, muitos desafios. Eu errei bastante, eu aprendi no modo hard muitas coisas e tive que ralar muito mesmo, tá? Me errar, me estressar, chorar, né? Eu já contei aqui em lives que eu teve um dos bolos que eu parei, sentei e chorei porque eu não sabia o que fazer. Então, assim, foi uma jornada de 10 anos aí de aprendizado e eu conheci e desenvolvi uma técnica muito legal, que é a técnica da blindagem fracionada, e que ela permite, sim, você juntar o sabor com a beleza, tá? Como eu disse aqui, meus clientes já me elogiaram algumas vezes, falando que se surpreenderam com essa questão do bolo ser molhadinho mesmo com pasta americana, e eu já vou matar essa sua curiosidade, tá? De como que você vai fazer isso. Então, continua aqui comigo que no final eu vou te passar um passo a passo de como montar o bolo para fazer esse processo, tá? Então, não sai daí, fica aqui comigo. E, e eu vou te explicar certinho, tá? Tudo que você precisa saber. E eu sei que muita gente que está aqui, às vezes até já comeu o bolo seco. Então fica com aquela experiência própria, não é nem que ouviu dizer, nem nada assim, né? Então é muito intrínseco isso, né? Sobre o bolo ser seco. Mas você já vai descobrir, você já vai ver que é possível sim, tá? E tá, mas se eu molhar meu bolo, como que vai fazer para transportar, né, esse bolo? Não vai perder a estrutura? Deixa eu só ver aqui que tem um comentário. Pastora Fran, tá travando? Olha, aqui acho que tá normal, eu não sei. Mais alguém tá travando? Às vezes pode ser a sua internet ou o próprio erro do aplicativo. Faz o seguinte, Fran, tenta sair e voltar da live. Às vezes, fazendo isso, resolve. Já aconteceu algumas vezes comigo, tá? Então, tenta sair e já volta. Só que sai e volta, tá? Porque daí talvez resolva o seu problema, tá bom? Bom, voltando aqui, né? Sobre molhar o nosso bolo e perder a estrutura, né, na hora do transporte, né? O que a gente faz? Se a gente se a gente encharcar o bolo, gente, daí não tem santo que resolva, não tem blindagem que resolva, porque daí realmente, realmente vai perder a estrutura. Mas existe uma proporção, existe conhecimento técnico sobre isso. E eu já fiz até uma live sobre isso, né? Eu falei sobre os 3 vilões dos bolos estruturados. E lá eu contei sobre como que a gente faz para ver se a gente colocou caldo demais ou não, como que a gente faz para controlar isso, tá? Então, se você não assistiu essa live, não perde essa oportunidade, porque lá eu conto tudo sobre isso, tá? Sobre qual caldo usar, qual que é mais segura e tudo mais, e a gente vai falando sobre isso também ao longo da nossa jornada, tá? As lives aqui vão ser sobre a estruturação do bolo também, né? Inclusive eu fiz uma caixinha dos stories lá e o pessoal quer bastante sobre esse assunto, né? Eu coloquei 2 opções, transporte e estrutura. E a estrutura tá ganhando. Se você está aqui, está assistindo e prefere que eu fale sobre transporte, vai lá e responde para a gente mudar lá, porque a princípio vai ser sobre estrutura. Bom, e até aqui só porque eu te disse que o bolo de pasta americana pode ser molhadinho, não vá achar que você pode fazer do jeito que você faz, que você está acostumada, né? Se você trabalha com bolo de chantilly, por exemplo, fazer um bolo de chantilly, como se fosse para chantilly, simplesmente comer com pasta americana e achar que vai dar certo, porque não vai, tá? E eu cometi esse erro lá no início e meu bolo deu ruim, melecou, não ficou legal, porque realmente a pasta americana não combina com umidade e ela precisa de técnica certa para proteger isso, tá? Então, para conseguir deixar o teu bolo de pasta americana
certinho, molhadinho, gostosinho e protegido, você vai fazer a blindagem fracionada, né? Ela vai servir como uma camada de proteção. Ali, ela vai vedar o seu bolo, no sentido de que não vai sair nenhum tipo de umidade e também não vai entrar. Então, além de blindar a tua pasta americana, de proteger a tua pasta americana para que ela não umedeça, você protege o seu bolo. Isso é muito legal, essa blindagem de chocolate hipermeabiliza o seu bolo. Então, nada entra e nada sai. Tá? Então, ela é, além de essa camada para garantir que a sua decoração fique linda, impecável, ela vai deixar o seu bolo ali intacto. Ela vai deixar ele sem correr o risco nenhum de perder umidade, de estragar alguma coisa ali, porque tá blindado, tá vedado. Nada entra, nada sai. Essa é uma vantagem muito grande da blindagem fracionada, né? Do chocolate que a gente usa lá e da técnica que é usada para que essa camada fique vedando ali o seu bolo e protegendo, tá? Aí sim, depois que você blinda o seu bolo, aí não precisa se preocupar, que não vai ter problema lá na hora de colocar a pasta americana, tá? E é muito importante você lembrar e ressaltar isso na sua cabeça e na cabeça do seu cliente, que bolo de pasta americana não pode ir para a geladeira depois de pronto, tá? É muito, muito, muito importante que você lembre disso, que você frise isso para o seu cliente, porque a tendência é que ele coloque, né? É automático, né? Muito cliente pergunta, mas a grande maioria não pergunta, simplesmente vai lá e coloca na geladeira. E o que, que vai acontecer se o seu cliente colocar um bolo de pasta americana na geladeira, gente? Vai dar ruim, daí você vai vir chorar pra mim, porque vai melecar o bolo do cliente, tá? A pasta americana, ela não pode ir pra geladeira. Por quê, Cama? O que que acontece, né? E aqui eu quero entrar com vocês em alguns princípios químicos, né? Vamos voltar lá no nosso, não sei se tem alguém que estuda ainda, né? Mas eu já passei faz um tempinho aí da escola e nas aulas de química, de física, acho que de química, a gente aprende alguns princípios, tá? Sobre vaporização, condensação do ar, lembra do estado da água que a gente estuda lá, o estado gasoso, estado sólido, líquido, e daí tem todos os processos, né? Então, o que que acontece? Quando a gente leva o bolo na geladeira, ele vai ficar gelado, certo? Porque essa é a função da geladeira, deixar as coisas geladas lá dentro, né? Muito bem. Aí o que que vai acontecer quando a gente tirar o bolo gelado da geladeira? A gente vai tirar e vai deixar lá em cima da bancada. O ar que a gente tem, aqui, que a gente não enxerga, o ar, ele tem várias moléculas de água em estado gasoso, que a gente não tá vendo, mas tá ali. E quando essas moléculas de ar encontram alguma coisa com uma temperatura mais baixa do que elas estão, elas tendem a ir até essa coisa e elas grudam lá e elas começam a condensar. Então elas passam do estado gasoso para o estado líquido e vai começar a suar o seu bolo. E esse suor vai produzir ali o líquido, vai molhar a pasta americana e vai melecar. Essa é a mesma lógica que quando a gente tira uma garrafa gelada de água, por exemplo, da geladeira, e coloca em cima da mesa, a gente vê que a garrafa começa a suar. Então, o bolo vai acontecer a mesma coisa, tá? Isso é porque essas moléculas de ar enxeridas aqui, de água que estão no nosso ar enxeridas, querem fornecer calor para as coisas geladas que elas encontram, tá? É normal, é um processo padrão delas, né? Então, isso vai acontecer. E daí o que, que vai acontecer com o bolo? Vai ficar todo brilhoso, melecado, porque a pasta americana, ela é uma pasta feita à base de açúcar. E açúcar com água, ele fica melequento, né? Então, não dá certo. Por isso que eu preciso que você frise muito isso aí dentro do seu coraçãozinho, dentro da sua mente, para não colocar bolo de pasta americana na geladeira e avisar o seu cliente, principalmente, que ele não pode colocar na geladeira. Obviamente que depois da festa, tá, gente, sobrou bolo, o cliente pode guardar na geladeira, mas que aí o bolo não precisa mais ser bonito. O papel dele ali é só continuar sendo gostoso para o café da manhã do dia seguinte, né? Então, daí não tem problema nenhum, né? Tudo bem. Só lembrar que não pode colocar antes porque vai estragar a decoração, tá bom? E, sem mais delongas, agora eu quero te falar sobre um passo a passo, né? Para que você faça um bolo molhadinho, seguro aí,
e possa cobrir com pasta americana sem ter perigo de estragar a sua pasta americana. Tá? Então, o primeiro passo lá é você pegar o tabuleiro onde vai seu bolo, né, o cake board, seja o que for. E aí um detalhe legal, ressaltar aqui, que o cake board é o mais indicado para bolos de pasta americana. O cake board é aqueles pratinhos de MDF, tá? Não pratinhos de isopor, nem de papelão. Por quê? Porque o bolo de pasta americana, ele precisa ser bem estruturadinho, ele precisa estar firme. E esse prato, ele tem moleza, ele fica molinho ali. O MDF não, o MDF é durinho. Então, pratos que são laminados, de papelão, de isopor, não são indicados para bolo de pasta americana, tá? Então, tome cuidado com isso também. Use pratinhos de MDF, que daí você não vai ter mais dor de cabeça com isso, tá? O bolo não vai mais movimentar, não vai ter perigo de rachar, de estragar nada ali, tá? E se você, a nível de conhecimento, né, se você quiser dar uma pesquisada, você pode ver ainda que o cakeboard de MDF é às vezes até mais barato do que aqueles cakeboards de papelão laminado, tá? Eu pesquisei isso e averiguei que o cakeboard de MDF acaba saindo até mais em conta do que aqueles dourados ou prateados que a gente encontra nas casas de confeitaria, de embalagens por aí, tá? Então, se atente a isso. Então, você vai pegar, né, esse tabuleiro. Aí, o que você precisa fazer? Primeiro passo é você colocar um pouquinho do recheio que você usou no bolo, ou um pinguinho de doce de leite, alguma coisa ali cremosa, para grudar esse bolo no cake board. Porque aí também é um ponto muito importante de frisar, que muita gente acaba esquecendo e depois o bolo pode andar no prato. Daí vai estragar aí a sua decoração também, tá? Então, lembre de colocar uma gotinha de recheio antes de começar a montagem do seu bolo ali, tá? Montando ele diretamente no seu cake board. Aí você vai colocar o primeiro disco de massa em cima desse recheio e vai colocar uma cinta em volta dela, né? Eu gosto de usar a cinta de polietileno, a cinta de PAD, que é uma cinta firme, para fazer a montagem de bolo de pasta americana, tá? Porque o bolo de pasta americana precisa de estrutura, ele precisa ser montado ali, colocar pressão, e essa cinta aguenta toda essa pressão, tá? Depois de colocar a massa, você vai usar a sua caldinha aí da sua preferência, vai fazer a sua caldinha para umedecer essa massa, tá? Lembrando que eu falei sobre como a gente testa a questão de umidade de massa, quanto colocar de calda na live dos 3 vilões, tá? Então, se você não assistiu isso, se você perdeu, depois dá uma olhadinha aqui no meu perfil e pesquisa sobre os 3 vilões do bolo de pasta americana, tá? Então, dá uma olhadinha lá que tá bem legal. Inclusive, fiz até um post sobre isso, dando uma resumida na live para ajudar vocês, tá? Falando nisso, quem quiser, quem tiver interesse em receber esse post, comenta aqui. Eu quero o post de estrutura, que daí eu mando para vocês no direct, tá? Coloca a hashtag post de estrutura que eu já vou saber sobre o que vocês estão falando e daí eu me programo para encaminhar para vocês, tá? Mesmo que você esteja assistindo gravado, pode comentar aqui. Então, você vai umedecer a massa e aí você vai rechear o seu bolo, tá? Eu trabalho com contenção de recheio. E eu tenho um segredo de contenção aí que eu só revelo para os meus alunos, né? Quem está lá dentro do curso sabe que é uma contenção especial, uma contenção diferenciada, tá? Que vai garantir que o seu bolo fique ali perfeito, que o recheio não vaze. Então é bem legal, né? Você vai colocar essa contenção e vai rechear o seu bolo. Aí vai repetir esse processo de massa, calda, recheio, contenção, recheio, massa, calda, contenção, recheio, quantas camadas você for fazer, né? De acordo com a quantidade de recheios que você for fazer. E na última massa, o que vocês precisam fazer? Uma prensagem. Vão prensar esse bolo, apertar bem ali para que tudo fique bem compacto, tudo fique bem firminho, né? Tudo se namore ali dentro. E você vai deixar esse bolo descansar. Gente, é muito, muito, muito importante que o bolo descanse. Eu até brinco com os meus alunos que os preparos que a gente faz na cozinha às vezes descansam mais que a gente, né? Porque vira e mexe, você pega uma receita lá, faça isso e deixe descansar por tantos minutos, tantas horas, né? E o bolo não é diferente, ele precisa descansar. Por que ele precisa desse tempo de descanso? Para que tudo ali se organize, se estruture e se namore e fique ali bonitinho, tá? E esse descanso, gente, é no mínimo, mas no mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo,
de umas 8 horas, 10 horas, tá? Eu gosto de trabalhar com 12. Tem gente que fala que 6 horas já é o suficiente, mas eu já não gosto. Eu prefiro de segurança, né? Então, no mínimo ali umas 8 horas para que o seu bolo fique estruturado, tá? Deixa ele descansar na geladeira ali, deixa ele quietinho e vai mexer com ele só no dia seguinte. Esse é o ideal, tá? O ideal é sempre a gente preparar massa recheio um dia, montar no outro e cobrir no último, tá? Em 3 dias de produção. Então, se você puder se programar para deixar ele de um dia para o outro, ótimo. Na geladeira, tá? Não no freezer, gente, na geladeira, tá? E depois disso, você vai retirar o seu bolo de geladeira e vai aplicar a blindagem fracionada, tá? Essa blindagem feita aí com chocolate. E feito isso, deixando a blindagem bonitinha ali, você vai cobrir sim com bolo de pasta americana, daí você vai decorar do jeitinho que você quiser, né? E depois que você decorar o seu bolo, tem uma coisa muito importante. Na verdade, durante todo o processo, tem uma coisa que é muito importante que faz diferença. Tire foto. Tire foto dos processos, tire foto dos preparos, tire foto do bolo pronto, decorado, tá? Faça vídeos, porque tudo isso é conteúdo para você usar na sua rede social aí, para você divulgar o seu trabalho, para você mostrar para os seus clientes como que você faz, como que você prepara, para dar aquele desejo, né? Pegar aquele recheio lá bem gostosão, fazer uma colherada caindo, assim. Isso tudo provoca desejo no seu cliente. Isso tudo provoca a vontade dele querer comer seu bolo. Então, por que você não vai fazer? Tem que fazer, né? Então, tira foto de todos os processos, tira foto de todos os preparos, poste lá, comente, escreva uma legenda chamativa, uma legenda pedindo para eles comentarem os melhores recheios, os recheios que eles mais gostam, interagindo com seus clientes. Tudo isso cativa mais clientes e deixa eles ali aquecidos e com vontade de comer o seu bolo, tá? Com vontade de comprar os seus produtos, tá? Isso é muito importante, é um detalhe muito legal, tá? E depois de feito o seu bolo, né, decorado, tirado bastante foto, feito bastante vídeo, aí você vai embalar. Embalar o seu bolo na caixa, né, para bolos, ou se ele for um bolo grande, vai vedar ele, proteger bem, para aí sim transportar e entregar para o seu cliente e fazer a alegria dele, né? E fazer o seu cliente agradecer por ter feito, por ter encomendado um bolo com você, porque você é uma confeiteira que faz um bolo molhadinho, gostoso, mesmo sendo lindo e maravilhoso por fora, porque muita gente acha que o bolo lindo não é gostoso, mas aqui não funciona essa regra não. Aqui o bolo é lindo e gostoso. E eu ensino a fazer bolo lindo e gostoso. E não espero nada menos do que isso. Né? E eu espero que a live tenha ajudado vocês a quebrar alguns paradigmas sobre a pasta americana, né? Preconceito, na verdade, de pasta americana, porque realmente tudo isso que a gente falou aqui foi muito verdade mesmo, né? Eu mesma fiz muitos bolos secos de pasta americana, porque eu não conhecia a técnica, eu não sabia como fazer um bolo molhadinho e cobrir com pasta americana sem estragar, né? Então, realmente isso pode ser verdade aí para você, porque você não teve outra experiência, né? Mas eu posso te garantir que é possível sim, né? Eu falei aqui para vocês, mostrei o que é preciso ser feito, né? Para que você faça seu bolo molhadinho e protegido da pasta americana não ficar úmida, né? E eu espero que vocês testem isso do que eu falei e comprovem aí na prática que o bolo realmente fica incrível e que o acabamento continua ficando impecável, não tendo problema nenhum de umidade aí com a pasta, né? Porque o bolo, gente, ele precisa ser lindo, com certeza, ele precisa ser bonito, né? Para que quem te olhe e fala que, nossa, que bolo lindo, eu quero um bolo assim. Mas ele precisa ser gostoso também, porque senão você vende uma vez e não vende mais, né? Então, é importante frisar isso também. O seu bolo, ele precisa, sim, ser lindo, maravilhoso por fora e delicioso e gostoso por dentro, tá? E, gente, só reforçando aqui com relação ao evento, onde eu vou falar muito mais sobre essas oportunidades de bolo de casamento, tá? Falar para vocês com relação ao mercado, todas as coisas que estão acontecendo e por que você não pode deixar passar essa chance de entrar nesse ramo e fazer bolos de casamento lindos e maravilhosos, estruturados, seguros e deliciosos e molhadinhos por dentro, né? Na próxima quinta-feira a gente tem mais uma live e dessa vez vai ser às 8 horas da noite.
tá? Então, eu espero vocês para participar. O tema ainda está lá em votação, então se você não votou, tá aqui nos meus stories ainda, eu acho que ainda não deu 24 horas, para votar entre lives sobre transporte de bolos de casamento ou sobre estrutura de bolo de casamento, tá? Então, vocês podem escolher lá para a gente definir o tema da nossa live da próxima quinta, tá? E para fechar aqui a nossa live, eu queria pedir para que você comentasse com dois arrobas, duas amigas aí, confeiteiras, para que elas possam assistir também sobre essa live e quebrar essa objeção contra a pasta americana, como você deve ter quebrado hoje, tá? E além de marcar essas duas amigas, eu quero que você coloque ali hashtag bolo de casamento incrível para eu te identificar aqui e ver o seu comentário, tá? Então presta atenção, você não pode perder a próxima live e não pode perder o nosso evento da semana que vem, que vai acontecer no dia 30, às 20 horas, tá? Para participar, só ir no meu perfil, clicar no link lá da bio e se inscrever, tá bom? Eu espero todas vocês lá, com muitas novidades e com mais sobre esse mundo fantástico de bolos de casamento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e se ficou alguma dúvida sobre o assunto de hoje aqui, se você está assistindo gravado, pode fazer um comentário aqui que a gente vai responder vocês também. Se você que está aí ao vivo e ficou alguma dúvida também, pode mandar, que eu fico aqui mais uns minutinhos conversando com vocês para responder, tá? Porque às vezes alguma coisa não ficou clara e você tem aí a chance, a oportunidade de perguntar agora, né? Se bem que tô com um projetinho aí de fazer um dia da semana uma live com perguntas e respostas para que vocês possam justamente colocar as dúvidas que vocês têm a respeito desse universo aí do bolo de casamento e eu te ajudar, né, a seguir nesse processo, te ajudar aí com possíveis soluções, possíveis caminhos para você tomar e resolver os probleminhas, as dúvidas que você pode ter, tá? Bom, ninguém mandou nenhuma dúvida aqui, então acho que ficou bem claro. Mas qualquer coisa vocês podem comentar ou mandar no direct que eu estou à disposição para respondê-las, tá bom? Muito obrigada pela sua presença na live, que Deus abençoe a sua vida e que abençoe essa semana para que seja uma semana muito alegre, cheia de conquistas e com muitas bênçãos. Um beijo e até a próxima!